Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero trazer para você a continuação da mensagem passada. Sabe, as pessoas que gostam de se cercar de profetas segundo a sua vontade. Nós vimos que o rei Acabe, ele pegou o seu aliado, o rei Josafá, rei de Judá, e propôs lutar contra os assírios para recuperar a cidade, que ele julgava ser dele. E Josafá disse: nós vamos sim, mas consulta primeiro a Deus. E cerca de 400 profetas disseram a Acabe que era para Acabe ir, porque Acabe ia ter a vitória. Talvez você chega na igreja, mal você entra pela porta, você encontra um profeta, uma profetisa, dizendo que você vai ter um bocado de bênção, que tudo vai dar certo. E quando alguém chega e fala algo diferente, aí você diz assim: aquele não, aquele tem uma palavra contrária, aquele não é de Deus. E quando Josafá perguntou a Acabe, não tem outro profeta? Acabe disse: tem, mas esse profeta só traz palavra contrária. Esse profeta não fala nada de que me agrado, ele só me aborrece. Então, o mensageiro foi chamar Micaías, segundo a ordem do rei Acabe, e falou: Micaías, as palavras dos profetas, todos eles falaram coisas boas para o rei. Seja, pois, a sua palavra como a palavra de um dos profetas. Vê se fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Sabe? É essa parte que muita gente não entende. O pastor sobre o altar da igreja, ele não está para fazer a vontade dele, nem a vontade de pessoa alguma. Ele está para fazer a vontade de Deus. O problema é que as pessoas se esqueceram disso e os mordomos passaram a ser dono. Os mordomos esqueceram que o mordomo, ele toma conta daquilo que não lhe pertence. O ladrão, ele se apossa daquilo que não é dele. E infelizmente muitas pessoas não entendem a diferença entre o pastor, que faz o papel de mordomo, e o ladrão, que toma posse daquilo que é de Deus. E Micaías disse: não, eu não vou dizer ao rei nada que o Senhor não me mande. Estando Micaías na presença do rei, perguntou-lhe o rei: iremos a Ramote Gileade para lutar, ou deixaremos de ir? Então Micaías respondeu: sobe, ó rei, sobe e terás vitória, porque o Senhor entregará os inimigos em tuas mãos. Mas o rei percebeu que era ironia de Micaías e disse: quantas vezes te pedirei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse Micaías: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: eles não têm dono. Torne cada um para a sua casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse profeta nunca diz o que é bom a meu respeito, somente o que é mal? Mas Micaías continuou: ouve, ó rei Acabe, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e com ele todo o exército do céu estava junto à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que ele vá à peleja e morra?
Um dizia desta e outra daquela maneira. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor perguntou: como? E o espírito disse: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda vai prevalecer. Sai e faça assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Meu amigo e minha amiga, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas com palavras de motivação, pessoas com palavras ensinando que Deus tolera tudo, que Deus aceita tudo, como se Deus dividisse a sua glória. E o que o povo está fazendo? Dentro da igreja, envolvido com o pecado. Dentro da igreja, fazendo coisas erradas. E muitas vezes, quando você prega contra as coisas erradas, quando você prega contra a falsa doutrina, quando você prega contra a falsa religião, o que é que esses falsos profetas eles fazem? Muitas vezes são amigos de político. Muitas vezes têm autoridade ou são políticos. Muitas vezes os líderes de falsas religiões têm até leis que lhe protegem e usa isso para perseguir, maltratar e destruir a igreja de Deus. No verso 24 nós lemos: Zedequias, para quem não sabe, Zedequias é aquele que fez os chifres de bronze e disse que o rei ia chifrar os inimigos dele. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Sabe, o Zedequias, ele disse que o Espírito de Deus estava nele e não em Micaías. E ele não provou com profecia, ele provou com violência, ele provou com a força humana. Mas Micaías responde e diz: verás, no mesmo dia em que Acabe morrer, quando entrares de casa em casa para se esconder. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías, devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e angustiai com falta de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim? Disse mais: ouça isto, vós todos os povos. Meu amigo e minha amiga, o problema das pessoas que são acostumadas a ouvir o falso profeta é que elas não são tolerantes em ouvir a verdade quando a verdade lhes desagrada. Sabe? Tem pessoas que saíram da igreja porque não aguentaram uma pregação difícil, uma palavra dura. Tem pessoas que saíram da igreja porque não aguentaram querer seguir a lei de Deus e passaram a querer seguir a lei dos homens. São pessoas que mudaram de igreja porque estão hoje congregando em lugares que permite casar, se descasar, casar de novo, igrejas que permitem mudança do hábito natural ditada pelo Senhor, e as pessoas acham que assim podem mudar ou se esconder da verdade. Na próxima mensagem,
você vai ver algo muito interessante na psicologia de Acabe. Isso mesmo. Na próxima mensagem eu vou explicar a você a psicologia de Acabe. Mas hoje eu quero que você entenda que o mesmo Acabe que pediu para ouvir a verdade de Micaías, torturou e prendeu Micaías porque não quis aceitar. E assim muitas pessoas têm feito com os profetas do Senhor. Tem pessoas que não têm prazer de ouvir uma pregação do Evangelho, de ouvir um pastor, um pregador ensinando a verdade, mas tem prazer de ouvir heresias, palavras bonitas e até mesmo pessoas sobre o altar do Senhor, como quem desce ataque epilético, dizendo que é a manifestação do Espírito Santo. Se alguns lessem a Bíblia, perceberiam que o modo de agir do Espírito Santo é bem diferente do que muita igreja tem feito por aí. Cuidado, você que está se juntando a falsos profetas, você que não tem paciência para ouvir a pregação do Evangelho, ou você acha que pode enganar a Deus. Continue nesse canal, continue nesse estudo, que quando você entender a psicologia de Acabe, você vai entender que não dá para enganar a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é verdade, Senhor, que muitas pessoas se aborrecem quando ouvem a verdade, porque acham palavras duras e difíceis. Mas essas pessoas estão unidas comigo na fé, na esperança. Essas pessoas não querem ser enganadas. Elas querem ouvir a verdade, ainda que dura, para que tenham oportunidade de mudar. Essa pessoa que luta pela sua própria felicidade, essa pessoa que luta pela felicidade da família, essa pessoa que luta para ser feliz na vida financeira, familiar, conjugal, essa pessoa que luta para ser realizada como pessoa. Meu Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece os sonhos de cada uma dessas pessoas. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Por isso eu te peço que nesse momento, onde é tocado esta oração, que a tua presença envolva agora cada homem, mulher e criança. Cada pessoa que tem se colocado na presença de Deus. Cada pessoa que tem aceitado essa palavra, tem aceitado a orientação e se entregam ao Senhor, porque sabem que o Senhor é a única pessoa capaz de abençoá-los. Por isso, meu Deus, eu te peço, cura o doente, consola essa pessoa que sofreu uma perca, cura esse que sofre uma dor na alma, essa pessoa que foi decepcionada, humilhada, livra da depressão, livra essa pessoa dessa frustração. Meu Deus, consola cada pessoa que te busca, que ora comigo, que a vida dela seja iluminada pelo teu poder, que os caminhos delas sejam dirigidos pelo teu Espírito. Dirige cada homem, cada mulher, cada criança. Guarda a saída e a chegada de cada um deles. Meu Deus, que os planos deles de prosperar, de crescer, sejam planos abençoados pelo Senhor. Que a tua presença ilumine, que a tua presença abençoe a cada um deles em o nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, essa água que é apresentada ao Senhor, quando o doente, o enfermo beber, que seja ele curado. E aqueles que cooperam comigo, aqueles que cooperam e ajudam nesse canal, sejam eles prósperos, abençoados, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus.
Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.